Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 do título 1 da parte especial do Código Penal, que trata do crime de lesão corporal contra a pessoa humana. O bem jurídico tutelado neste crime, do artigo 129 do Código Penal, é a integridade física e a saúde da pessoa humana. A lesão corporal, ela vai prever a modalidade culposa no parágrafo 6º. Então, como a gente sabe, os tipos penais culposos são excepcionais. Princípio da excepcionalidade dos tipos penais culposos. Parágrafo único do artigo 18 do Código Penal. E a lesão corporal, ela vai prever o crime na modalidade culposa. Então, nós temos a lesão corporal dolosa e a lesão corporal culposa, tipificadas no artigo 129 do Código Penal. A lesão corporal dolosa, ela se subdivide em grave, gravíssima e seguida de morte. Essa divisão da lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte vai levar em consideração o que resultar da lesão. Então, muito cuidado, que o que faz uma lesão ser grave ou gravíssima ou seguida de morte não é a extensão da lesão, e sim do que ela resultar. Então, eu posso ter um corte desse tamanhico, piquititito, e ser uma lesão grave. Eu posso quebrar as duas pernas da vítima e ser uma lesão leve. Porque o que faz a lesão ser leve, grave, gravíssima ou seguida de morte não é a extensão da lesão, e sim do que ela resulta. Já a lesão corporal culposa não se subdivide. Independentemente do resultado da lesão, se ela foi culposa, a pena é a do parágrafo 6º, detenção de 2 meses a 1 ano. Então, se a lesão corporal foi culposa e a vítima, em razão da lesão, ficou tetraplégica, por exemplo, não importa. A pena não muda. Detenção de 2 meses a 1 ano. Tem a lesão corporal culposa no trânsito, que a gente vai falar no momento oportuno. Mas a pena, abstratamente, é a mesma. Independentemente se a vítima sofreu um arranhãozinho ou se ficou tetraplégica. Porque a lesão corporal culposa não se subdivide em leve, grave e gravíssimo. Lógico que na hora de calcular a pena, fazer a dosimetria da PPL, que é a pena privativa de liberdade, o juiz vai levar em consideração no cálculo da pena base as consequências dessa lesão culposa. Mas abstratamente a pena é a mesma, independentemente do que resultar da lesão, se ela tiver sido uma lesão corporal culposa. Na lesão corporal dolosa, esta sim pode ser leve, que é a do caput, grave, que é a do parágrafo 1º, gravíssima, que é a do parágrafo 2º, ou seguida de morte, que é a do parágrafo 3º. Ana, eu estou olhando aqui para o código e em cima do parágrafo 1º está escrito lesão corporal de natureza grave. Mas em cima do parágrafo 2º não tem nada escrito. Por que o parágrafo 2º é gravíssimo? Não seria grave também? A priori, sim. O legislador chamou tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º de lesão grave.
Quem inicialmente fez essa diferença entre grave e gravíssima foi a doutrina e a jurisprudência, que pensaram o seguinte: a pena do parágrafo 1º é reclusão de 1 a 5 anos. É grave. A do parágrafo 2º é de 2 a 8. Ora, se o parágrafo 1º é grave, o parágrafo 2º é gravíssimo. Porque nas circunstâncias do parágrafo 2º, a pena fica ainda maior que a do parágrafo 1º. Então, se o primeiro é grave, o segundo é gravíssimo. E aí, com o passar dos anos, o legislador adotou esta nomenclatura. Então, vocês vão encontrar no Código Penal a expressão lesão corporal gravíssima. O legislador adotando essa nomenclatura que foi dada pela doutrina e pela jurisprudência. Só a título de exemplo, o latrocínio também. Se a gente for lá no 157 do Código Penal, parágrafo 3º, onde se encontra a lesão corporal que resulta morte, olha aqui o latrocínio, está aqui. E não está escrito latrocínio em cima do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 157. Mas aí você vai ver que o legislador, ele adotou essa nomenclatura após alterações feitas no Código Penal, como, por exemplo, na Lei dos Crimes Hediondos. Então, o parágrafo 2º vai trazer a lesão corporal gravíssima, o parágrafo 1º, a lesão corporal grave, o caput é leve, e o parágrafo 3º é a seguida de morte. Ana, como é que eu sei que a lesão foi leve? Por exclusão. Se ela não foi grave, nem gravíssima, nem seguida de morte, só pode ter sido leve. Estou falando, repito, da lesão corporal dolosa, porque a culposa está lá no parágrafo 6º e não se subdivide. Então, se a lesão não resultou nenhuma das hipóteses do parágrafo 1º, do parágrafo 2º ou do parágrafo 3º, a lesão foi leve. Então, vamos ver quais são as circunstâncias que tornam a lesão grave, gravíssima e seguida de morte. Primeiro, a lesão corporal de natureza grave. Se da lesão resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Primeiro, vamos entender o que seriam ocupações habituais. Ocupação habitual é aquilo que você faz com uma certa frequência. Trabalho é ocupação habitual? É. Mas quem não trabalha tem ocupação habitual? Claro que sim. Trabalho não é sinônimo de ocupação habitual. Trabalho é uma espécie do gênero ocupações habituais. Então, mesmo os aposentados, crianças, até um recém-nascido tem ocupações habituais. Por exemplo, o banho de sol todo dia. Se a lesão corporal resultar na incapacidade para o exercício das ocupações habituais por mais de 30 dias, a lesão deixa de ser leve e passa a ser grave. Ana, como é que vai identificar isso na prática? Quando a vítima sofre a lesão, ela faz um exame de corpo de delito, uma perícia técnica. Na hora que ela faz o exame, o perito não tem como, muitas vezes, afirmar com absoluta certeza de que aquela vítima vai ficar por mais de 30 dias sem poder exercer suas ocupações habituais. Ele pode até imaginar que isso aconteça, mas não consegue afirmar. Então, ela faz o exame
vai para casa e após 30 dias ela volta para fazer um exame complementar, conforme o artigo 168 do Código de Processo Penal, artigo 168 do CPP. Exatamente para que nesse exame complementar seja verificado se, em razão daquelas lesões, a vítima ficou por mais de 30 dias, ou seja, 31 dias ou mais, sem poder exercer suas ocupações habituais. A lesão corporal também será grave por perigo de vida. Muito cuidado com o dolo. Se o dolo é de matar e a vítima fica só entre a vida e a morte, a gente vai ter uma tentativa de homicídio e não uma lesão corporal grave. Para ser uma lesão corporal grave pelo perigo de vida, o sujeito ativo tem que ter dolo na lesão e culpa no perigo de vida ou até dolo no perigo de vida. Ele não pode ter dolo na morte, porque aí ele vai responder por tentativa de homicídio. Então, o sujeito ativo, ele quer espancar a vítima, quer deixar ela bem ruinzinha, em coma, entre a vida e a morte, mas não quer matá-la. Lesão corporal grave pelo perigo de vida. Se ele espanca a vítima para matar e não mata, por circunstâncias alheias à sua vontade, deixando a vítima entre a vida e a morte, aí é tentativa de homicídio e não lesão corporal grave. Ana, como afirmar esta circunstância do perigo de vida? Perícia. Tá? Tem que ter perícia. Tem que ter um laudo pericial dizendo que a vítima, em razão das lesões, ficou efetivamente entre a vida e a morte. Ah, e se tiver uma testemunha dizendo, nossa, quase morreu, nossa, foi horrível. Não adianta, tá? Tem que ter uma perícia técnica afirmando que realmente, em razão das lesões, a vítima ficou entre a vida e a morte. Senão, não vai ser uma lesão grave. Pelo menos não pelo inciso 2 do parágrafo 1º do 129 do Código Penal. O inciso 3 do parágrafo 1º, a gente vai analisar junto com o inciso 3 do parágrafo 2º. Por quê? Porque ambos tratam de membro, sentido ou função. A diferença é que no inciso 3, a gente tem ali uma debilidade. No parágrafo 2º, 3, a gente tem perda ou inutilização. Mas ambos tratam de membros, sentidos e funções. Função está ligada aos órgãos. Função reprodutora, função digestiva, função respiratória, enfim. Função está ligada aos órgãos. Sentido, nós temos 5, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Membro. Membro é tudo que está ligado ao tronco. Pernas, braços, pescoços e genitália. Ana, mãos e pés são membros? Há controvérsia. Parte entende que não. Membro é o braço, é a perna. Os pés e as mãos não são membros. Outros defendem que pés e mãos são membros. Então, olha a relevância dessa discussão numa situação prática. Se eu amputo a sua mão, eu vou responder por lesão grave ou gravíssima. Para quem entende que mão é membro, gravíssima, porque você perdeu o membro. Mas para quem entende que mão não é membro, o membro é o braço, então, ao amputar sua mão,
o que eu sofri, o que você sofreu, perdão, foi uma debilidade no membro. Debilidade significa que houve uma redução, não está mais 100%, né? Era 100% e agora está 50%, 40%, 30%. Essa debilidade ela tem que ser permanente. Permanente não é necessariamente para sempre. É por prazo indeterminável. Então, se o perito disser que você vai ficar com aquele membro, aquele sentido, aquela função debilitada, mas não se sabe até quando, não há como afirmar se aquela debilidade pode se extinguir daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Não tem como afirmar. Então, a debilidade é permanente. Não precisa o perito afirmar que é para sempre. Basta que ele diga que é por prazo indeterminável. Aceleração de parto, inciso 4 do parágrafo 1º. Aqui também temos que ter cuidado com o dolo. Se o dolo é de abortar e o sujeito ativo não consegue, apenas gera uma aceleração do parto, ele vai responder por tentativa de aborto e não por lesão grave. Para ser lesão grave por aceleração do parto, o sujeito tem que ter dolo na lesão, ou culpa na aceleração, ou dolo na aceleração. O que ele não pode é ter dolo no aborto, que aí é tentativa de aborto, e não lesão corporal grave. Um outro ponto importante é que o sujeito ativo saiba ou tenha como saber que a vítima é gestante. Quando a gente fala em aceleração de parto, a gente pensa, não é possível que ele não saiba que a pessoa está grávida. É notório, ela deve estar com 8 meses, 9 meses, para antecipar o parto. 5 meses, 6 meses, enfim. Então, é visível. Nem sempre, né? Se a pessoa for obesa ou muito magra e não tiver barriga com 5, 6 meses, não aparentar fisicamente, pode ser que o sujeito desconheça essa condição de ser gestante. E aí a gente tem que pensar no princípio da responsabilidade subjetiva no direito penal. Nullum crime sine culpa. Se ele não sabe e nem tem como saber que a vítima está grávida, ele não pode responder por tê-la acelerado o parto, nem culposa nem dolosamente. Então, ele responderia só pela lesão corporal de natureza leve, em razão da ausência da previsibilidade. Parágrafo 2º. Se da lesão corporal resulta incapacidade, olha o permanente aqui de novo, mesma coisa, permanente não é para sempre, é por prazo indeterminado. Incapacidade permanente para o trabalho, aqui é qualquer trabalho. Ela foi lesionada, não pode mais trabalhar nisso, mas pode trabalhar em outras coisas. Então, não é gravíssima. Pode ser grave, mas gravíssima não. Pode ser grave pelas ocupações habituais por mais de 30 dias. Para ser gravíssima, a vítima não pode mais trabalhar, tá? Não pode mais. Qualquer trabalho. A única exceção que a doutrina e a jurisprudência admite é quando o trabalho exercido pela vítima era um trabalho de notoriedade. Por exemplo, o sujeito quebra a perna do Neymar e acabou a carreira de jogador de futebol. Ele não pode mais jogar futebol. Ele pode continuar administrando os restaurantes, as casas noturnas que ele tem, ele pode montar uma escolinha de futebol, ele pode até dar aula de futebol, mas jogar futebol não pode mais. A priori, não seria gravíssima, porque ele pode continuar trabalhando.
Só que como o trabalho dele era um trabalho de notoriedade, então, mesmo ele ainda podendo exercer outras atividades laborativas, a lesão vai ser gravíssima pelo parágrafo 2º, inciso 1, do artigo 129 do Código Penal. Enfermidade incurável. Doenças que não têm cura são ocasionadas por uma lesão corporal. Por exemplo, coxo manco. Eu provoco uma lesão na Edneida, e Edneida não pode mais, ela fica com coxo manco, que é uma enfermidade em razão dessa lesão que eu provoquei nela. Aqui tem um ponto importante que eu vou falar com vocês quando eu falar do artigo 131, especificamente do HIV, tá bom? A gente vai falar do HIV, que tem uma discussão em relação à transmissão do HIV. Inciso 3 do parágrafo 2º, já vimos. Inciso 4, deformidade permanente. Olha o permanente aqui novamente, repetindo, permanente não é para sempre, é por prazo indeterminável. Deformidade é algo que causa nojo, repugnância, tanto para quem vê, quanto para quem tem. Então, a deformidade ela tem que ser visível a olho nu. Né? Então, deformidades internas, né? Eu levei uma facada e fiquei com uma cicatriz no fígado. Não ao proprietário do para efeitos do parágrafo 4. Por gentileza, compareça ao estacionamento. Então, a deformidade tem que ser algo visível a olho nu. E tem que causar essa repugnância, esse nojo, tanto para quem tem, quanto para quem vê. E se a vítima fizer uma plástica? Deixa de ser gravíssima a lesão? Não. Ninguém é obrigado a fazer plástica, né? Então, mesmo que a vítima se submeta a uma cirurgia plástica e a deformidade desapareça, ainda assim, era uma deformidade, iria ficar ali por prazo indeterminável, então a lesão corporal foi gravíssima, mesmo que ela tenha feito uma plástica. Ninguém é obrigado a fazer plástica. E para fecharmos o parágrafo 2º, quando da lesão corporal resulta aborto. E aí, mais uma vez, a gente tem que ter atenção em relação ao dolo. Se o sujeito tem dolo na lesão e dolo no aborto, ele vai responder por crime de aborto e não por lesão corporal gravíssima. O inciso 5 do parágrafo 2º, ele é préter doloso ou préter intencional, ou seja, dolo no antecedente, culpa no consequente. O resultado vai além do que ele desejava. Ele queria lesionar, não queria abortar, mas acabou provocando o aborto. Porque se ele quer o aborto, ainda que seja com dolo eventual, ele vai responder por crime de aborto e não por lesão corporal gravíssima. Aqui também é importante que ele conheça essa circunstância, que ele saiba que a vítima está gestante. Então, dependendo da fase gestacional, dependendo da relação entre o ativo e o passivo, pode ser que ele não saiba e nem tenha como saber que está ali lesionando uma gestante. E aí ele não pode responder pelo resultado do aborto, porque ele não teria nem culpa no resultado, por ausência de previsibilidade. Vai responder por lesão leve, mesmo tendo provocado o aborto, porque não houve nem culpa, nem dolo no aborto, porque ele não sabia dessa circunstância, nem tinha como saber. O parágrafo 3º também é préter doloso ou préter intencional. O sujeito tem dolo na lesão e culpa no resultado morte. Se ele tem dolo na lesão e dolo na morte, ele vai responder por homicídio, tá?
O parágrafo 3º é préter doloso ou préter intencional. Dolo no antecedente e culpa no consequente. O resultado vai além do resultado pretendido pelo sujeito ativo.